Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que Jesus, nosso Mestre Maior, possa envolver-nos com sua manto de misericórdia e apaziguar as nossas emoções. Sempre que nós e os companheiros deste lar trazem trabalhos para que possamos desenvolver e discernir juntos, o fazemos sempre com o propósito, não de ferir, portanto, com a intenção, não de causar transtorno às nossas mentes, não. Pelo contrário, é precisamente para que nós possamos nos esclarecer, portanto, todos juntos, darmos as mãos e num só pensamento, possamos, na realidade, aprender a nos relacionarmos. Quando nós falamos do Evangelho, quando falamos do livro dos Médiuns, quando falamos do livro dos Espíritos, da Gênese, das obras póstumas, sempre temos em atenção falar precisamente desses grandiosos seres, dessas criaturas sublimes, que precisamente se encarregaram, foram emissários de Jesus e trouxeram esses livros, esses ensinos para todos nós. Então apenas nós procuramos divulgá-los dentro do contexto de uma interpretação, portanto, fidedigna, mas sem a intenção, portanto, de ferir, portanto, de atingir seja quem for. Portanto, não é essa, queridos amigos, a nossa finalidade. O tema de hoje que nós decidimos trazer para relembrar, porque ele já foi apresentado há algum tempo, mas decidimos trazer para relembrar. Porque sou espírita? Talvez a pergunta, portanto, fosse outra. Talvez a pergunta, porque sou espírita, portanto, tem uma conotação que com certeza, com outra pergunta, qual a necessidade, ou o que é que eu preciso, precisamente, para me tornar espírita? Talvez a questão, perante aquilo, portanto, que nós vamos observar, lendo o contexto, são precisamente conselhos, são diretrizes trazidas, portanto, pelos benfeitores espirituais. Portanto, não são da nossa autoria, apenas estamos falando aquilo que os benfeitores espirituais, os amigos que já cresceram um pouco mais do que nós, cresceram em entendimento, cresceram em intelectualidade, cresceram em moralidade, mais do que nós, um pouquinho, vão à frente. Por isso são esses a quem Jesus convida para trazerem esses ensinamentos para todos nós. Então, sem perda de tempo, nós podemos ver que, segundo a observação do que se apresenta no slide, nos convida logo ao estudo, portanto, ou seja, o seu estudo metódico, a sua divulgação através dos recursos próprios à mentalidade moderna, a vivência e a convivência honesta dos ensinos através da caridade. Portanto, já estamos a ver aqui precisamente algo, portanto, que nos vai colocar precisamente a discernir um pouco, a refletir um pouco sobre aquilo que nós temos que fazer na realidade para nos tornarmos espíritas. Constituem desafios que aguardam os interessados a fim de que se ressuscite o espírito missionário que lentamente cede lugar ao fenómeno acomodado da indiferença à reação da agressividade injustificável, que é aquilo que mais ou menos nós temos observado nos dias de hoje, não é? Portanto, vamos nos acomodando às circunstâncias de alguma indiferença, à reação, portanto, da agressividade, e portanto, que no fundo é injustificável, precisamente em todos nós, criaturas humanas, independente do credo, da cor da pele, do país em que cada um de nós possa, na realidade, morar. Todos nós somos espíritos. O espírito é o princípio inteligente do universo. Não é nenhum palavrão. O espírito, que é a nossa inteligência, que comanda o corpo físico,
é o princípio inteligente do universo. Todos nós fomos criados por Deus. Todos nós. Então, se fomos criados por Deus, no seu seio, na luz, então todos nós somos luz. As imperfeições, a falta de discernimento, as nossas incoerências, são precisamente as nossas escolhas. Mas um dia, quando nós decidirmos nos reerguer de novo, então nós vamos encontrar de novo, portanto, essa luz. Então, como consequência, parece ter havido uma diminuição de motivo, fervor e interesse no movimento espírita, em que se acomodam os adeptos e militantes numa falsa colocação de que tudo está bem e nada se deve fazer, não sendo mais necessário o antigo ardor nem o anterior espírito de serviço. Estamos a falar daquilo que é necessário para aqueles que procuram conhecer os ensinos espíritas e se tornarem espíritas ou espíritos missionários. Então, é preciso, na realidade, ardor e aquilo a que nós, os espíritos benfeitores, chamamos espírito de serviço. Se faz necessário nos tempos que, na realidade, portanto, correm. Então, em nome do amor aos espíritas, portanto, este textinho está no livrinho Em Nome do Amor aos Espíritas, de Aristides Spínola e de Divaldo Franco. Portanto, deixo bem indicado, isto é um textinho, portanto, desta entidade, portanto, espiritual, precisamente nos alertando para as circunstâncias que todos nós estamos vivendo no mundo atual. E continua. O espírito de Joana de Ângeles, como sabem, era o espírito protetor ou guia espiritual, portanto, de Divaldo Franco, em 1998 estabeleceu uma trilogia que corresponde a um triângulo de responsabilidades. E ela elegeu, portanto, ou colocou como frase idiomática desse assunto, novos rumos para o centro espírita, quando criou essa trilogia. E essa trilogia é uma espécie de triângulo, que na parte superior está lá escrita espiritizar. E depois tem na parte inferior, portanto, do lado esquerdo, do lado direito vosso, qualificar. E do outro lado está humanizar. Então isto requer o quê, portanto, de cada um de nós para nos tornarmos, na realidade, espíritas. Então no verso superior, como primeira proposta, colocou o verbo espiritizar, que propõe tornar aquele que vem à casa espírita na posição de adepto, em primeiro lugar, não é? Vem pela primeira vez, vai se tornar adepto, passe a ser militante, após a sua frequência, se torne membro da casa e desenvolva a atividade que acha bela nos outros, adotando o espiritismo. E continua. Como segunda proposta, João de Lange colocou qualificação. Então significa adquirir consciência. Qualificar significa, quer no termo espírita, quer noutra atividade qualquer, significa adquirir consciência da responsabilidade e dos conhecimentos necessários à tarefa do bem. É saber o que fazer e como realizar, preparar-se, portanto, para a tarefa. Daí o estudo, portanto, o convite, portanto, a frequência, a assiduidade, precisamente, para que tudo isso possa ser realizado por aquele que deseja tornar-se, na realidade, espírita. Então, no verso da direita, coloca a humanização, porque a pessoa, ao espiritizar-se, torna-se consciente da doutrina espírita, ou seja, qualifica-se para entender, para compreender, para dialogar. A humanização virá para auxiliar-nos. A qualificação nos dirá que não temos mais o direito de errar. E a espiritização nos elevará à condição de verdadeiros espíritas. Então estamos a analisar, portanto, algumas das condições necessárias precisamente para este empreendimento.
podemos dizer assim à primeira vista, mas isto é muito difícil, portanto, de realizar. É natural que seja difícil. Jesus nunca nos disse, portanto, que era fácil caminhar para o encontro com Ele, mas nos disse, portanto, que nada é impossível. E, portanto, essa caminhada tem que ser executada por cada um de nós. E continua. Então, o que é ser espírita? É reconhecer que o espiritismo é, acima de tudo, uma filosofia de vida, uma concepção do universo, do homem e da vida, que deve ser integralmente entendido e compreendido pelo adepto, para que ele possa viver realmente, portanto, como espírita. Isto é fundamental. E continua. É renovar-se constantemente através do estudo, procurando a transformação moral. É necessário que, ao absorvermos os ensinos espíritas, nós vamos, na realidade, sofrendo uma transformação. Já não somos os mesmos, porque todo aquele que lê, aquele que estuda o Evangelho, aquele que conhece os ensinos, determinadas tendências que nós tínhamos, determinados conceitos, determinadas propostas de vida que nos eram colocadas, com o entendimento dos ensinos espíritas, nós começámos a mudar um pouco a nossa mentalidade. Então começámos a angariar, portanto, algo a que se chama, portanto, moralidade, perante os factos, perante as circunstâncias, perante as coisas. Passámos a ter uma forma de comportamento muito mais consentânea com a realidade espiritual, com a realidade vivente à qual nós nos circunscrevemos todos uns com os outros. Então, é iluminar-se e iluminar a vida. A luz que nós procuramos é precisamente através desse progresso moral para que nós nos possamos iluminar interiormente, nos conhecendo a nós mesmos. Quem somos, de onde viemos, porque aqui nos encontramos, porque sofremos, porque tudo tem uma causa. Nada acontece sem uma causa justa. Então é a vida da doutrina como ela é, na sua verdadeira essência, sem adulterações. Notem bem o que dizem os amigos da vida maior. Sem adulterações, sem modismos ou modernismos, sem adaptações, sem outras correntes de ideias que possam ser constrangedoras para os ensinos e para nós, aqueles que querem, na realidade, se tornar espíritas. E continua. O espírita não deve temer a morte. Então, é não temer a morte, nem a vida. Porque alguns temem a morte e temem a vida, portanto, o enfrentar da vida. E não se esconder, portanto, da felicidade. Porque alguns de nós procuram, com o temor da morte, da vida, nos escondermos, portanto, daquilo que é a felicidade. Viver o nosso dia a dia. Não de forma constrangedora, mas de forma equilibrada. Aceitando a vida tal e qual ela é, mas fazendo a nossa parte. Porque todos nós temos necessidade de fazer a nossa parte com o nosso comportamento, não é? E de procurar desenvolvê-la, portanto, o melhor possível. Portanto, doutrina de fé, amor e esperança revive o cristianismo na sua essência antes de ser deturpado pelos homens. Se nós repararmos, tudo aquilo, portanto, que o Mestre, todos aqueles que o Mestre foi enviando até nós, sofreram muitas interrogações. Muitos deles foram chacinados, violentados. Muitos ensinos que eles traziam, portanto, no seu mais belo, portanto, aroma, perspicácia, ensinamentos de grandiosidade, foram adulterados. E até hoje, portanto, ainda se encontram por aí. Então o espírita tem necessidade de reviver o cristianismo redivivo, ou essa boa nova trazida por Jesus, na sua mais santa fidelidade. É para isso, portanto, que nós fomos chamados. E é para isso, portanto, que o Mestre, portanto, considera que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Mas nós consideramos que somos da primeira, da hora intermédia, portanto, e da última. E aqueles que estão chegando depois, portanto, continuam também, portanto, a ser da última. Então é saber
que para atingir a felicidade é necessário algo muito importante, que é o trabalho. Nada nós realizamos sem trabalho. Nada nós produzimos sem trabalho. Nenhum de nós vai colher, seja aquilo que for, portanto, sem trabalho. Seja em que aspecto for, fazendo o bem ou fazendo aquilo que a gente considera que é menos bem. Todos nós recebemos em conformidade com aquilo que semeamos. Logo vamos colher. Então, isto nos narra, portanto, Leon Denis. E ele acrescenta: o Espiritismo representa uma nova fase da evolução humana. Porquê? Porque é precisamente o anúncio que Jesus faz no Evangelho. Quando conviveu connosco, em nosso meio, quando nos trouxe a boa nova, ele nos alertou que nos enviaria um Consolador novo. Consolador prometido. O que será esse Consolador? Esse Consolador vem repor, portanto, as verdades que ele não pôde transmitir à época. Porquê? Porque todos nós, muitos de nós, em espíritos, com outra aparência, com outras indumentárias físicas, provavelmente vivemos à época, não é? Portanto, há 2000 e não sei quantos anos atrás. Ao tempo de Moisés, há 3000 e tal anos atrás. E todos nós, em termos de inteligência, portanto, éramos crianças ainda. Não tínhamos aquela capacidade de entendimento. Por isso Jesus não podia falar abertamente, portanto, dos ensinos, porque nós não iríamos entender. Se repararem, ele falou de coisas muito palpáveis. Por isso falava por parábolas. Coisas que tinham a ver, portanto, com a matéria. E mesmo assim se tornou difícil ao entendimento de todos nós, que provavelmente vivíamos à época. Então, o tempo, as vidas sucessivas de cada um de nós surgiram e aconteceram para que nós pudéssemos despertar um pouco mais, para que nós pudéssemos evoluir um pouco mais, a nível moral, a nível intelectual. E nós fomos reencarnando nos mais diversos lugares, nas mais diversas culturas, porque como espíritos inteligentes, porque o espírito é que é a vida, é que é a inteligência, nós temos que saber de tudo, nós temos que aprender de tudo, e nós vamos conhecer tudo, nós vamos aprender de tudo, porque, segundo a fala de Jesus, nós iremos atingir a perfeição. Não a perfeição na totalidade para nos tornarmos Deus, de forma alguma, porque acima de nós sempre Deus. Mas essa perfeição limitada nos leva ao estado de espíritos puros, de anjos, de arcanjos e de co-colaboradores com Deus. Quem sabe, qualquer um de nós, nos tornarmos espíritos crísticos. Porque Jesus também disse, e nos fala no seu Evangelho: tudo quanto eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então é Jesus que está a falar. Se é Ele que fala, nós temos que acreditar, porque Ele está a falar a verdade. Correto? Então isso vai requerer precisamente trabalho. Isto é para nós analisarmos a grandeza, portanto, de Jesus. O nosso mundo foi criado por Jesus. Vamos imaginar desde longas eras de onde vem, portanto, o Espírito de Jesus. Provavelmente Ele passou como nós, nas mais variadas existências, até se tornar, portanto, como diz os Espíritos da Luz, no livro dos Espíritos, qual é a entidade ou Espírito que Deus nos concedeu como modelo a seguir? Vede Jesus. Então, que é o nosso modelo e guia. Então vejamos, para se tornar modelo e guia, não é? Para se tornar organizador e se tornar um espírito crístico, nós não conseguimos atingir com a nossa mente, portanto, qual é a grandeza, a evolução, portanto, de Jesus. Alguém nos questiona, e podemos chamar-lhe de Pai? Podemos. Não ofendemos a ninguém se chamarmos Jesus de Pai. Mas Ele deixou bem vincado, portanto, que não era Deus. E que bom, portanto, só Deus. Então, continuando,
é exercitar, para nos tornarmos espíritas, é exercitar a coragem de ser verdadeiro sem agressividade. Continua. Amigo sem bajular, crítico sem ofender e exortar o bem sem fanatismo. E continua. Na condição de espírita e trabalhador da casa, deve tornar-se dedicado, frequentador assíduo e estar em sintonia com os seus objetivos. Quando nós entramos numa casa espírita, se pretendemos frequentar e logo mais coabitar a casa, tem aqui um dos fundamentos, portanto, para nós podermos estar bem com a casa. Então, frequentar os cursos que a casa promova, tornando-se assíduo, assumindo o compromisso. Requisitos para se tornar espírita. O equilíbrio, a conduta reta, a humildade, a boa disposição, o dever, a disponibilidade, a caridade, o amor. São alguns trechos, são algumas dicas que os benfeitores espirituais falam para nós, para que na realidade, portanto, possamos adquirir estes requisitos para nos tornar espíritas. Queridos amigos, nós nos vamos assustar. Portanto, isto são propostas que os amigos fazem precisamente para o nosso bem, para que na realidade nós possamos crescer e possamos evoluir. Kardec, codificador dos ensinos espíritas, traça o perfil do verdadeiro espírita que, como verdadeiro cristão, é reconhecido pela transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Está lá na fonte explícita, portanto, do Livro dos Espíritos. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas bem sei, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, se não sob os esforços incessantes e da chama evangélica. Ide e pregai. Quem fala para nós é este amigo, servidor humilde de Jesus, que foi discípulo de Paulo, que é Erasto. Uma mensagem, precisamente, em 1863. E continuamos. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? É aquelas perguntas que nós fazemos muitas vezes, não é? Portanto, conversando uns com os outros. Este não cá, este não está, aquele já esteve. Então, podem reconhecê-los pelo ensino e prática dos verdadeiros princípios da caridade que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicam ao próximo, pela sua abnegação e altruísmo. Podeis reconhecê-los pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem serão os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falsearem essa lei para satisfazerem a sua vaidade, esses serão destruídos. Erasto, Paris, 1863. Queridos amigos, nós estamos transmitindo mensagem de espíritos que escreveram na codificação. São textos que se encontram na codificação espírita. Não são invenções, portanto, do palestrante, como dissemos no princípio. A nossa finalidade é precisamente o convite a que todos nós possamos ler, possamos estudar. Todas estas referências se encontram na codificação espírita. Então agora vamos falar sobre a causa espírita. O que é a causa espírita? É como era a época de Jesus, portanto, não é o cristianismo. E aqueles que adotaram o cristianismo. Jesus, portanto, se recolheu precisamente dos amigos, para que o pudessem assessorar, para que o pudessem ajudar. Logo mais surgiu outra levada grandiosa através de Paulo.
A doutrina espírita é uma causa, é o Consolador prometido, é o Consolador prometido por Jesus. É uma causa que todos nós procuramos interpretar, entender, compreender e colocar no nosso interior. Para quê? Para que logo mais nós possamos distribuir. Possamos partilhar um pouco daquilo que é nosso, não é? Liga aí, Antônio, faz favor. Possamos partilhar aquilo que nós vamos aprendendo com os outros, com aqueles que se abeiram de cada um de nós, sem pruridos, sem receios, sem medos, porque estamos falando de algo que é real. Quando falarmos da reencarnação, da comunicabilidade de entidades espirituais, não estamos a falar do sobrenatural, porque o sobrenatural não existe, nunca existiu. Nós estamos a falar de assuntos naturais. Porque todos nós, como dissemos há instantes, somos espíritos inteligentes. Logo, no dizer de Kardec, todos nós somos médiuns. Todos nós, sem exceção, somos médiuns. Todos nós sonhamos. Já sonhamos com familiares que já partiram há muitos anos, logo estamos a vê-los. Se estamos a vê-los, estamos a ver. O nosso espírito está a ver o espírito do outro. Quando morremos, nós vamos ver, portanto, do outro lado da vida, uma quantidade. Então, todos nós somos. Então, é no âmbito do centro espírita, onde nós nos encontramos hoje, que exercitamos, começamos a aprender, portanto, a exercitar precisamente o amor, nos seus vários graus. Sim, porque a gente se escrever a palavra amor no lousa, no quadro, abre uma chaveta e vai escrever muitas coisas à frente da chaveta correspondente ao amor. O amor que transporta a paz, o amor fraternidade, o amor caridade, o amor respeito. Então, o amor tem muitos caminhos, não é? Portanto, que aprendemos a perdoar, que treinamos a paciência, a tolerância, aprendendo em simultâneo a ter respeito e a disciplina no trato para com os assuntos espirituais. Isto é a causa, que é os assuntos espíritas. Que é precisamente o Consolador prometido. Isso é a causa. A casa é outra coisa. Isso é a causa que nós procuramos conhecer. Então, no ambiente da casa, agora é casa, no relacionamento com os companheiros, descobrimos gradualmente o segredo de conviver com as diferenças, aplicando os ensinamentos do Cristo à luz do Espiritismo, atendendo à proposta do Espírito da Verdade. Então, a causa é aquilo que nós procuramos absorver de tudo quanto nós estamos falando. Isso refere-se à causa. A casa é onde nós estamos sentados. Portanto, é a cadeira, portanto, é as paredes, é o cortinado, são os aparelhos, é a mesa. Portanto, isso é a casa. São as paredes. Isso é a casa. Só que a casa em que nós nos encontramos, com a nossa presença, com a nossa assiduidade, com o nosso interesse, com o nosso carinho, com o nosso respeito uns pelos outros, todo o ponto em que nós olhamos, em que nós colocamos a mão, vai ficar precisamente impregnada desse mesmo fluido, portanto, que nós recebemos e que parte de nós. Então, tudo aquilo que nós possamos tocar, portanto, a mesa, portanto, a parede, portanto, a cadeira, fica impregnada precisamente desse fluido. E é através dessa troca, dessa sensação, portanto, desse fluido, que nós recebemos a assistência, precisamente, dos bons espíritos que se encontram aqui presentes como nós, assistindo aqui como nós, porque a finalidade deles é precisamente recolherem de cada um de nós, pelo seu interesse, pelo seu amor, pela oração, pelo sentimento de paz que transporta no ambiente em si, precisamente para que recolham esse tónus vital, para que possam transportar logo mais para outros amigos que se encontrem na maior necessidade. Então, todos nós estamos contribuindo para isso. Deu para entender? A proposta do Espiritismo
é realizar uma reflexão mais profunda acerca da presença e intensa atividade dos benfeitores espirituais, a fim de que o centro espírita seja a casa edificada sobre a rocha, prosseguindo em direção ao futuro e cumprindo as suas elevadas finalidades. A causa vai muito mais além de um centro espírita, que é a casa, que dissemos há instantes, e das pessoas que o frequentam. A causa, que são os ensinos, sempre irá subsistir. Sempre irão acontecer, mesmo que os homens falhem. Os homens passam, a causa fica, e o centro espírita é um instrumento, um meio para alcançar a causa espírita. Uma é de ordem material, que é a casa, onde nós nos encontramos. A outra é eterna, é indestrutível, independentemente da casa onde nós possamos estar. Então a casa espírita, ou o centro espírita, é a célula máter da nova sociedade, porque nele se reúnem todos os alunos que trabalham pelo progresso geral, transformando-se numa escola definida pela pedagogia moderna, que não apenas instrui, mas também educa. São onde se forjam caráteres sobre a ação energética do bem e do conhecimento, criando hábitos consentâneos com as próprias diretrizes da codificação espírita. Então é local de trabalho para todos, de solidariedade entre todos, e é de tolerância para com todos. Portanto, este é o local que nós estamos convivendo, não é? Portanto, é onde nós caldeamos os nossos sentimentos, uns com os outros, nos preparando precisamente para enfrentar a vida, portanto, que se encontra lá fora. É a escola, tornando-se educandário, onde as almas encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para uma vida feliz e, ao mesmo tempo, o alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. Então, como dissemos há instantes, é aqui que nós caldeamos os nossos sentimentos. É aqui que nós aprendemos, portanto, a amar, é aqui que nós aprendemos a nos respeitar uns aos outros. Precisamente para nos prepararmos para o mundo exterior ao qual todos nós vivenciamos. Todos nós, precisamente, também colaboramos para essas diretrizes. Aqui nós aprendemos a criar hábitos salutares para produzir discípulos conscientes da própria responsabilidade e de cidadãos para a vida. Então, os ensinos espíritas nos ensinam a que devemos nos tornar pessoas responsáveis, idóneas, credíveis, portanto, para com os outros. Essa é a finalidade. Então é um lugar onde se caldeiam os interesses da maior nobreza, onde se desenvolvem as atividades doutrinárias, onde se realiza o intercâmbio do conhecimento doutrinário, a fim de que as motivações permaneçam sempre atuantes. Mas funciona também como oficina de trabalho. Porquê? Porque faculta aos indivíduos trabalhar sem enfado. Quando entrarmos, irmos com alegria, com coragem, para enfrentarmos precisamente a realidade, esquecer, portanto, as diabruras, as situações menos agradáveis do dia, e trazermos essa alegria imensa de confraternizar uns com os outros, sem enfado. Não virmos zangados, portanto, com a vida, para que possamos, precisamente, absorver essas energias salutares e a presença amiga dos benfeitores espirituais. Portanto, sem cansaço. É onde se modelam os valores éticos e morais ao impulso do sofrimento e da renovação, nas diretrizes que a caridade propõe como método depurativo e elevado, a fim de crescer sempre para cima e para melhor.
torna-se hospital. É também hospital o centro espírita. Porquê? Porque faculta terapias exclusivas para alcançar as causas geradoras do sofrimento, apresentando as ramificações das enfermidades e as expressões das dores morais que devem ser transformadas em estado de saúde consolador. Então, no caso centro espírita, quando nós adentramos a porta, quando nós produzimos pelo atendimento a conversação fraterna e equilibrada, consoladora, aquilo que se apresenta na maior necessidade, é uma preparação para que aquelas criaturas, aquele criatura, aquela senhora, os filhotes, possam na realidade, ao apresentar-se, entender um pouco do que é a ajuda, do que é a vida, do que é a obsessão. Quais as tarefas que eu devo desempenhar? Qual o trabalho que eu devo desempenhar? O que é que eu posso fazer? Tudo isso é esclarecido, tudo isso faz parte da orientação à casa espírita, da casa espírita. Primeiro, nós transformarmos, ou melhor, nós divulgarmos às criaturas que se apresentam o que é a casa espírita, o que é o espiritismo. E depois, sim, conversar com a criatura sobre o problema, portanto, que traz cá. Problema que aflige, para que possamos entender e colocar esse entendimento na alma, naquele espírito que possa estar, na realidade, atormentado, para que possa aliviar um pouco, portanto, o seu estado de saúde. Então, aquilo que orienta está precisamente, se for de assuntos materiais, se for de assuntos de ordem médica, transfere, aconselha o paciente a ir precisamente ao médico. No entanto, se for necessário, portanto, a ação espiritual, os dois tratamentos se fazem necessários. Quer o tratamento material, quer o tratamento espiritual. Porque no conjunto vai haver, portanto, uma conexão para que a saúde possa, na realidade, restabelecer-se. E possamos estudar aos dois campos da vida, nos dois lados da vida. Então nós lembremos, uma das terapias que a casa espírita oferece é precisamente a terapia do passe magnético, que todos nós no fim, portanto, iremos receber. É precisamente o tratamento a que cada um se submete. Para quê? Para que nós possamos envolver a nossa aura espírita, o nosso espírito, nessa energia precisamente balsâmica que o médium passista vai transportar, vai servir de canal, não é? Portanto, de veículo, para que os benfeitores espirituais possam derramar essa ação fluídica, portanto, no paciente. Todos nós temos, todos nós, circunscritos em nós, precisamente essa aura. Essa aura é o nosso corpo espiritual. É um campo energético. É um campo, é uma força energética que necessita muitas das vezes de reparação. Necessita de um pouco, portanto, de energia. Porque quando nós adoecemos, é porque há uma ruptura, precisamente, nesse corpo áurico que protege, portanto, o nosso espírito. Então, muitas vezes nós pensamos que o nosso espírito está dentro, que mora dentro de nós. Fazemos uma ideia errada. O nosso espírito não está dentro, meus amigos. O nosso espírito está fora. O que mora dentro, portanto, é o corpo físico. E nós, às vezes, pensamos errado. O corpo áurico que está em nós, portanto, o perispírito, portanto, o corpo espiritual e o nosso espírito, estão precisamente modelando, portanto, esta coisa que está dentro. Eu estou a fazer entender? Então, o que envolve o nosso corpo físico, que vai adoecer, que vai padecer uma enfermidade, o efeito da enfermidade para quem está enfermo é o espírito. Porque quando nós morremos com a enfermidade grave, mais ou menos, de acidente, pela facada, pelo tiro, nós vamos regressar ao outro lado da vida. E pensamos que o corpo físico, cremado ou enterrado, que a enfermidade, portanto, que vai para ali, junto com o corpo físico. Não vai, não. A enfermidade é da alma, portanto, pertence ao espírito. Porque ele é que é doente. O corpo físico reflete a enfermidade.
Então, aquela medicaçãozinha, portanto, que nós tomamos é precisamente para atenuar a dor, a aflição do corpo físico. Mas logo mais nós vamos ter que recuperar do outro lado nos hospitais espirituais. Nós vamos ter que recuperar a saúde integral, que é precisamente a saúde espiritual. Por isso é que nós vamos e voltamos logo mais com a outra indumentária física. Para quê? Porquê é que vimos? Porque, mediante as circunstâncias que nós provocamos em nossas vidas, nós temos que vir colocar as coisas no devido lugar. Temos que vir resgatar. Então nós fazemos aqui, temos que vir resgatar cá. Ou no outro mundo semelhante ao nosso. Não tem que ser necessariamente cá. Mas sempre temos que regressar ao mundo material. Porque é aqui que nós produzimos as coisas boas. Mas é aqui que nós também produzimos as coisas mais perversas. Não é? É aqui que nós violentamos, violamos, matamos, guerreamos, vilipendiamos, roubamos, nos tornamos corruptos. É aqui. Então nós partimos, mas temos que voltar para acertar as contas com o nosso progresso, com a nossa evolução, nos tornando criaturas melhores. E graças a Deus, nós vimos sempre naquela condição, não sempre na condição de homem, do sexo masculino, mas também podemos vir, portanto, no sexo feminino. Então nós, conforme as nossas necessidades, nascemos na polaridade que nos é mais necessária, portanto, como espírito. Porque o sexo, na sua formação natural, como nós conhecemos, é aqui. Não é do outro lado. Deu para entender? Muito bem. Então, mais terapia. A terapia da oração. Formidável. Quando nós nos sentimos assim, menos animados com a vida, vamos parar, sentar num cantinho do nosso lar, no cantinho, na cozinha, na sala, na casa de pai, seja de forma que cada um se sentir bem. Portanto, pare para pensar e ore, peça, agradeça, não é? Portanto, e a ação benfeitora sempre bem, não da forma como nós queremos, mas da forma como nós necessitamos precisamente que ela venha. E depois a terapia da meditação. Meditar em algo bom, é algo de útil, é algo de agradável. Ah, meu Deus, como eu gostava de ser, portanto, um pouquinho como, por exemplo, como João, como Mateus, como Paulo de Tarso. Vamos fazer um esforço, não é? A terapia da música, ou a musicoterapia. Já viram? Orar, meditar, ao som de quê? De uma música. Não é? Não é a música metálica, aquele ruído. Não, aquela música calma, aquela música, portanto, suave. Não é? Vivaldi, Bach, Mozart, e por aí fora. Não é? Beethoven. Aquelas músicas que a gente fazem bem ao ouvido, lendo. Não é? Portanto, que é o estudo de terapia. Maravilha. Sentarmos, ler uma musiquinha, mas não é para dormir, é para ler, porque senão, não é? Portanto, a gente diz, portanto, eu adormeceu, ele não está a escutar nada. Não? É como a gente diz, tem no centro espírita, dormiu, e alguém diz assim, não se preocupem, ele dormiu, mas ele esteve a escutar, não escutou nada, esteve a dormir. Não é? Portanto, são coisas completamente erróneas quando nós pensamos isso, está bem? Portanto, é preciso estarmos de olho aberto. Então, o silêncio-terapia, meus amigos, é formidável quando nós entrarmos num lugar, por exemplo, como este, semelhante a este, parecido com este, noutro lugar, precisamente, onde se fala de Deus, de Jesus, não tem que ser. Entendamos, portanto, que devemos fazer silêncio. Mas quando eu me estou a referir ao silêncio, há aquele que é, portanto, o verbal, não é? Portanto, que nós ouvimos, não é? Portanto, que articulamos a palavra. Mas há um outro silêncio que é muito mais ruidoso, muito mais violento. É aquele que não fala. É aquele que faz ruído pelo pensamento. Porque estamos a pensar nos nossos problemas, nas nossas dores, nas nossas aflições, nos nossos familiares, nas questões que nós temos com o nosso vizinho, com a nossa vizinha. Então nós trazemos tudo, não é?
como é que eu vou fazer, como é que eu vou desenvencilhar deste, daquele, da outra. Isso é um ruído, não é? Portanto, então, esse silêncio é fundamental para esquecer o que está lá fora. Chegamos aqui, orarmos. Um livrinho, portanto, ler, portanto, colocar a ideia, portanto, colocar, apaziguar, portanto, as emoções. Então, o estudo, terapia. E depois, o amor, terapia. O amar. O relacionar-se. Com quem? Com aquele que está mais próximo. O que está mais próximo, portanto, é o companheiro que está no lado. Pode ser familiar, pode não ser. Respeitar. Portanto, é amar. Amizade. Portanto, é amar. Então é isso, portanto. E serve na realidade de terapia. Já imaginámos quantos amigos, entre aspas, como disse Jesus, nós temos uma multidão de olhos a olhar para nós, que nós não vemos, mas que estão a olhar para nós. Aqueles menos amigos de outra hora que estão ali bem perto, pelo ódio, pela ganância, para querer, portanto, desfrutar de algo, para fazer justiça pelas próprias mãos, e estão ali, à espera, portanto, cada um dê um passo em falso para dar um empurrãozinho, não é? Então, é amor-terapia, faz com que cada um, portanto, crie uma espécie de barreira entre si e o outro. O amor-terapia é aquele, portanto, que olha para dentro de si e diz: meu Deus, permite que todos aqueles que possam julgar-se meus inimigos possam ter todos muita saúde, muita harmonia, muita paz. Então os nossos pensamentos estendem-se e vão chegar precisamente aos corações de todos os aflitos. E acumular para que o ambiente se apresente harmonizado, será necessário uma condição importante para funcionar como lar: manter o equilíbrio. Vamos imaginar que estamos nas nossas casas, está bem? Manter o equilíbrio, fazer silêncio interior, manter a conduta reta, pensamentos elevados, estar concentrado nas atividades do lar, o cultivo da prece, a boa disposição, valorizando o serviço em plena sintonia, portanto, com o ideal espírita. Nós dissemos no princípio, lembram qual era o título da palestra? Porque sou espírito, ou o que é necessário, portanto, para eu me tornar na realidade de espírito. Estamos a apresentar algumas dicas, não é? Portanto, algumas tarefas, precisamente para que nós possamos desenvolver, refletir. Manter a humildade como postura adequada, a fim de que entendamos o amor que desculpa, o amor que ajuda, o amor que perdoa, o amor que edifica. É ainda santuário. Dá para pensar, não dá? Para nos tornarmos espíritas, dá para pensar, não é? Portanto, dá para refletir um pouco. Uma vez que se converte em altar de holocausto dos valores morais negativos e do reerguer das virtudes, a intercâmbio saudável com o pensamento cósmico, mediante a oração, a concentração e a atividade, portanto, libertadora. Isto é para se tornar, precisamente, santuário. E na sua polivalência, a Casa Espírita promove o intercâmbio continuado de criaturas do plano espiritual com o plano material. Na mesma faixa de vibrações, estimula o desenvolvimento das mentes equilibradas, construtoras da sociedade feliz do futuro. Portanto, isso é uma das polivalências, é precisamente falarmos dessa ferramenta grandiosa, portanto, que é a mediunidade. A mediunidade mais ostensiva, de que alguns companheiros são portadores. E que nas horas aprazadas, nos dias adequados, precisamente, esses amigos são trazidos, portanto, para se manifestarem e receberem um amparo, precisamente, pela orientação, pela reeducação, e para que aqueles que se encontram deste lado também possam aprender com aquilo que cada um traz. Porque, ao contrário do que nós pensamos, não é? Eu não gosto de utilizar a palavra doutrinador, porque nós não doutrinamos nada. Nós apenas conversamos, nós falamos.
não é? Com aqueles que se apresentam. Porque eles é que nos trazem ensinamentos para nós. Mediante aquilo que cada um se apresenta, estão dizendo para nós: olha como eu me encontro, não faças igual, porque a circunstância é idêntica. Deu para entender? Então eles é que nos trazem esses ensinamentos. Trazem a cópia, trazem-nos o filme. Então é com eles que nós aprendemos essas formas de comportamento, não é? A nos tornarmos criaturas, na realidade, portanto, melhores. Então Kardec, quando fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris, a 1 de abril de 1858, já lá com 167 anos, estabeleceu na casa máter do movimento nascente a casa ideal. A casa ideal é onde nós vamos, onde se nós, com a convivência uns com os outros, caldeamos os nossos sentimentos, nos respeitando, cada um como é, cada um como está, cada um como se encontra, mas seguindo precisamente ao consenso, estudando todos de forma uníssona, portanto, os ensinamentos espíritas, para onde convergiam as aspirações, as necessidades, os problemas e objetivos de ordem espírita, a fim de serem examinados e bem conduzidos. Essa é que é a fundamentação, portanto, da casa espírita. Então, a casa espírita é assim um núcleo onde se misturam os sentimentos, auxiliando os seus membros a tolerarem-se reciprocamente, amando-se sem o que dificilmente os que o constituem estariam em condições de aspirar por uma sociedade perfeita, caso fracassem no pequeno grupo onde se aglutinam para sempre. Então não temos hipótese. Ou progredimos, ou fracassamos. E se fracassarmos, temos que reiniciar, portanto, de novo, portanto, a alguma altura, não é? A algum momento. Então a casa espírita é, portanto, a célula ideal para plasmar a comunidade dos homens felizes do amanhã, oferecendo-nos o contributo do respeito, da fraternidade, da atenção e do bem. Então, honrar-lhes as estruturas doutrinárias com a presença assídua e a ação perseverante é dever a que todo o espírita se deve impor a benefício da divulgação da doutrina que ama e que o liberta, portanto, da ignorância. Não vou fazer comentário, vou deixar a reflexão, precisamente, de cada um, está bem? Kardec, no item 335 do Livro dos Médiuns, estabelece que a casa espírita deve estudar-se como uma família, deve estruturar-se como uma família, formando um feixe de varas, e no item 331 do Livro dos Médiuns nos diz: ora, esse feixe mais força terá quanto mais homogéneo, mais unido ele for, mais força tem. Então, ser espírita é ser cristão. Viver religiosamente o Cristo de Deus em toda a intensidade do compromisso assumido. Caindo e levantando, desconjuntando os joelhos e retificando os passos, remendando as carnes dilaceradas e prosseguindo fiel e leal para com a casa e a causa, em favor de si mesmo e da era do espírito imortal. O querido bondoso Bezerra nos diz: chamados para esta luta que começa no país da consciência e se exterioriza na indimensionalidade geográfica, além das fronteiras do lar, do grupo social, da pátria, em direção ao mundo melhor, lutai para serdes os escolhidos. Preservarai para receberdes a eleição dos servidores fiéis, que perderam tudo, menos a honra de servir, que padecem imolados na cruz invisível da renúncia, mas que vos erguerá nos páramos da plenitude espiritual, sob os olhares do compassivo Jesus, nosso guia e modelo. E continua: Jesus, meus filhos, que prossegue crucificado pela ingratidão de muitos homens, é livre em nossos corações, caminha pelos nossos pés, afaga com as nossas mãos,
Fala através das nossas palavras gentis e só vê beleza pelos nossos olhos fulgurantes como estrelas luminosas no silêncio da noite. Bezerra. São os livrinhos da qual nós nos servimos para fazer, portanto, este trabalho. É muito importante para nos tornarmos, na realidade, servidores, nos tornarmos espíritas. Tem que haver, portanto, algum empenho, na realidade, da nossa parte. Da parte de todos aqueles que denotam algum interesse em querer prosseguir essa viagem. Não é? Não basta por si só, às vezes, a vontade. É preciso mais um pouquinho, mais alguma coisa. Não é? Despertar em nós, além da vontade, a certeza dessa vontade. Jamais nós podemos dizer eu acho. Não é? Nós temos que dizer é assim, eu tenho a certeza. Porque quando nós dizemos eu acho, nós não temos a certeza. Nós andamos sempre à procura de alguma coisa. Então nós devemos afirmar eu acredito, é assim, eu tenho a certeza que é assim. Então isso nos liberta de muitas coisas, nos dá uma certeza, uma firmeza, uma resiliência, uma vontade firme, portanto, de continuarmos, de buscarmos, portanto, essa luz integral, da qual todos nós sabemos, vivemos a vida lá fora, temos os compromissos, temos que assumir os compromissos que temos. Os compromissos são de ordem material. Aquilo que nós procuramos conhecer, os ensinos espíritas, são de ordem eterna. São de ordem, portanto, espiritual. Podemos conciliar as duas? Podemos. Cada assunto, portanto, no seu sítio. Mas podemos, precisamente, incorporá-los nessa mesma roda dentada à qual nós fazemos parte? Podemos sim. Podemos e devemos. Porque o progresso espiritual tem que caminhar ao longo e de parceria com o progresso, portanto, intelectual. E aquilo que nós temos vindo a observar, e aquilo, portanto, que o contexto, portanto, que nós estamos vivendo, é que tem havido, portanto, muito progresso intelectual e pouca educação moral. Daí, precisamente, vivermos um momento, portanto, aflitivo, não só aqui, mas no mundo inteiro. Pelas situações de violência, pelas situações de guerra, pelas situações déspotas, pelas situações da violência, precisamente pela falta, pelo déficit da falta de Deus nos lares dessas criaturas, nos lares dessas famílias, de Jesus. Por falta do senso moral, por falta da educação, precisamente nos lares, de pais para com os filhos, de filhos para com os pais, da falta de respeito dentro dos lares, que levam a estas circunstâncias. Por falta, precisamente, do conhecimento sobre a vida, do que é a vida, de mentes arbitrárias, de criaturas humanas que elaboram leis julgando deuses, para que possam determinar quando é que deve e quando é que deve acabar a vida. Nós nos arvoramos nisso, mas não pensamos. Porque se pensássemos um pouco, iríamos pensar, mediante aquilo que eu obro no sentido de fazer, mediante aquilo que eu faço, mediante aquilo que eu penso e vou executar, logo mais eu vou receber na mesma medida. Porque ninguém, precisamente, tem o direito de violentar seja quem for, em que circunstância for. Porque nós não fomos ensinados para amar. Porque aquele que ama de verdade o seu país, a sua nação, ama todas as nações. Todo aquele que ama Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como disse Jesus a si mesmo, ama todos os países, todo o mundo e todas as criaturas. Seja onde for, seja com quem estiver, ou onde estiverem, esse é o que ama. Se assim não for, só faz de conta. Mas quer ser amado. Sim, porque aquele que é violento também ama alguém.
e também tem alguém que o ama. Basta nós pensarmos um pouco. Basta nós pensarmos nestas duas propostas para nós refletirmos nisso. Então, para nos tornarmos realmente espíritas, deixamos aqui algumas reflexões para que nós possamos implementá-las, portanto, em nós, e possamos prosseguir a nossa viagem. E acreditem, tudo que nós temos na vida, tudo que vem ao nosso encontro, nunca vem com um peso superior a que os nossos ombros não possam, na realidade, portanto, suprir, não possam aguentar. Sempre Deus nos dá, ou melhor, nos empresta, sempre em conformidade com aquilo que nós possamos aguentar em nós. Então esta era a mensagem que nós trazíamos para a noite, nosso agradecimento, e que todos nós possamos continuar juntos, unidos e a refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre a boa nova, sobre o Consolador prometido, que é muito gratificante para todos nós. Muita saúde para todos. Vamos então fazer a nossa oração. Vamos sentar bem. Vamos refletir sobre os ensinos que os queridos benfeitores trazem para nós. Lembrando o Erasto, esse grandioso espírito tem uma nobreza gigante, vivendo a época de Paulo, tornando-se seu discípulo, elencando textos tão sublimes, tão repreensíveis para nós, ao nosso entendimento, para que possamos assim abrir os nossos corações, as nossas almas, os nossos espíritos, aos conselhos tão fraternos e amigos, que por certo irão atenuar em cada um de nós tantas dores, tantas aflições, preparando o caminho para que nós possamos percorrê-lo em torno do bem, da caridade, nos convidando à disciplina, à responsabilidade, pelas responsabilidades assumidas em nossa caminhada. Esses amigos, servindo de exemplo para todos nós, foram enviados por Jesus naquela época, onde a pequenez moral e intelectual se fazia sentir daqueles povos de então. Hoje, um pouco mais vividos, seus ensinos continuam atuais, a fazer resplandecer em nossas almas essa luz que brilha à nossa frente e procurar sempre entrar no âmago de cada um. Permita, Jesus, permita, Mestre querido, das nossas vidas, que nos possamos tornar arautos de verdade, que possamos nos tornar, Senhor, portadores
desses ensinos grandiosos que, por certo, nos irão facilitar no futuro a empreender novas jornadas e a nos libertarmos dos dissabores de outrora, Senhor. Permita, Senhor, que esta noite, que assim nos empresta, que possamos suplicar por todos os nossos irmãos desencarnados que nos visitam, que visitam o nosso lar, que nos visitam de forma particular a cada um, Senhor. Permita que esses nossos amigos possam ver refletida também essa luz em suas almas, apaciguando as dores, as aflições, e possam ser conduzidos às instâncias hospitalares. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus.